Imagine ser um rei tão sábio que até os maiores líderes e filósofos do mundo viriam até você em busca de respostas. Imagine ter o poder de construir algo tão grandioso que passaria séculos sendo admirado, reverenciado e lembrado por todos. Isso foi o que Salomão fez. Mas a história dele não é apenas sobre um homem sábio ou sobre o grandioso Templo de Jerusalém. Existe um mistério mais profundo, algo que poucos sabem, mas que pode mudar sua forma de ver o mundo e a sua própria vida. Salomão, filho do rei Davi, recebeu a sabedoria divina e usou isso para governar e construir um império, mas ele também enfrentou dúvidas e desafios que até hoje nos fazem refletir. Ele teve tudo: riquezas, poder, sabedoria. Mas o que aconteceu quando ele se afastou daquilo que realmente importava? O que sua história pode nos ensinar sobre as escolhas que fazemos todos os dias? E o mais importante, como sua sabedoria pode nos ajudar a lidar com os nossos próprios desafios? Nesse vídeo, vamos desvendar os segredos de Salomão, descobrir como ele usou sua sabedoria para mudar o destino de Israel, e entender o que sua jornada pode nos ensinar sobre o verdadeiro poder e o caminho para a verdadeira sabedoria. E te garanto, a resposta para muitas das nossas próprias dúvidas pode estar bem mais próxima do que imaginamos. Vamos juntos descobrir. Uma história cheia de reviravoltas, tipo aquelas que a gente vê em filme, onde o herói passa por altos e baixos antes de chegar ao seu grande momento. É nesse clima que a gente conhece Davi, o rei mais famoso de Israel. Davi era conhecido por ser corajoso. Ele foi aquele garoto que derrotou o gigante Golias, lembra? E também por ter um coração muito próximo de Deus. Mas nem os grandes heróis são perfeitos. Davi, já mais velho e rei, acabou cometendo erros bem graves. Um deles foi se apaixonar por Batseba, uma mulher que já era casada. E para piorar a situação, ele fez de tudo para esconder esse erro. Foi uma fase difícil e triste na vida dele. Por causa dessa história complicada, o primeiro filho que Davi teve com Batseba acabou morrendo. Foi um momento de muita dor, arrependimento e tristeza para os dois. Só que a história não terminou ali. Davi se arrependeu de verdade e buscou o perdão de Deus. E, num novo começo, Davi e Batseba tiveram outro filho. Esse menino era Salomão. E Salomão não era só mais um bebê real qualquer. Desde o seu nascimento, ele carregava algo especial. Deus amava aquele menino. Tanto é que Deus enviou um profeta chamado Natã para visitar Davi e Batseba. E através dele, Deus deu a Salomão um segundo nome, Gedidias, que significa amado do Senhor. Olha que lindo! Antes mesmo de crescer, Salomão já tinha a certeza de que era profundamente querido por Deus. Se a gente pudesse imaginar essa cena, seria como se uma luz brilhasse sobre aquele berço, como se todo o céu estivesse dizendo: este menino vai ser importante. Ele vai mudar o futuro do nosso povo. E assim, no meio de muita dor, arrependimento e recomeço, nasceu Salomão, uma nova esperança para Israel, uma promessa viva de que Deus pode transformar até as histórias mais complicadas em algo grandioso. Agora pensa comigo, Davi, já velhinho, sabia que seu tempo como rei estava acabando. Ele precisava escolher alguém para ficar no lugar dele. Alguém que tivesse a responsabilidade de cuidar de todo o povo de Israel, de resolver problemas, de manter a paz, de continuar construindo tudo aquilo que ele levou anos para fazer. Israel, naquela época, era um povo forte, mas também muito difícil de governar. As pessoas tinham suas próprias ideias, suas vontades, suas brigas. Não dava para colocar qualquer um no trono. Não. Tinha que ser alguém especial. Alguém que tivesse a bênção de Deus. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Entre tantos filhos que Davi teve, e olha que foram muitos, Deus escolheu Salomão, um menino que nasceu de uma história complicada, mas que carregava uma promessa linda. Não foi o filho mais velho, nem o mais forte, nem o mais popular. Foi Salomão, aquele que tinha sido chamado de amado do Senhor. Davi então reuniu todo o povo, os sacerdotes, os chefes militares, e fez algo público, oficial. Ele ungiu Salomão como o novo rei de Israel. Imagina a cena, aquela multidão olhando, alguns surpresos, outros desconfiados, mas todos atentos, porque Davi, o grande rei, estava colocando a coroa sobre a cabeça de um jovem que ainda estava começando a vida.
E para deixar tudo ainda mais incrível, Deus também confirmou essa escolha. Deus não apenas aprovou Salomão, ele prometeu ficar ao lado dele, ajudar a guiar o seu reinado, dar sabedoria, prosperidade e paz, mas com uma condição muito importante. Salomão deveria ser fiel a Deus. Deveria seguir os mandamentos, agir com justiça e não se deixar levar por caminhos errados. Era como se Deus estivesse dizendo: Salomão, eu estou com você, mas você também precisa escolher estar comigo. E assim, o jovem Salomão, com toda a responsabilidade do mundo nas costas, se tornou o rei. Não pelo seu próprio esforço, mas porque Deus o escolheu, mostrando para todo mundo que, muitas vezes, Deus enxerga coisas dentro da gente que nem nós mesmos conseguimos ver. Agora presta atenção, porque essa parte é simplesmente uma das mais incríveis da vida de Salomão. Depois de ter sido coroado rei, Salomão ainda era muito jovem e sentia um peso enorme nos ombros. Imagina só, ser rei de um povo inteiro, tomar decisões difíceis, resolver brigas entre famílias, cuidar das guerras, dos impostos, dos pobres. Era muita responsabilidade. Foi aí que, numa noite, algo extraordinário aconteceu. Salomão estava em um lugar chamado Gibeão, onde havia um grande altar, e ele ofereceu sacrifícios a Deus como forma de agradecimento. E naquela mesma noite, enquanto ele dormia, Deus apareceu para ele em um sonho. E sabe o que Deus disse? Disse assim: Salomão, peça o que quiser, e eu darei a você. Pensa comigo, se fosse você, o que pediria? Muita gente talvez pediria dinheiro, fama, vitórias nas batalhas, ou até uma vida longa e sem problemas. Era literalmente uma oportunidade única, qualquer coisa. Mas Salomão, mostrando o coração que ele tinha, respondeu de um jeito que surpreendeu até o céu. Ele disse que era jovem e inexperiente, que precisava de ajuda para governar um povo tão grande e importante. E então pediu algo muito especial: sabedoria. Sabedoria para governar, para entender o que é certo e o que é errado, para julgar o povo com justiça. Olha só que bonito. Ele não pensou primeiro nele mesmo, mas pensou no que seria melhor para o povo que ele ia cuidar. E Deus ficou tão feliz com o pedido que respondeu: por que você não pediu riquezas, nem a morte dos seus inimigos, nem uma vida longa, mas pediu sabedoria para fazer o que é certo? Eu vou te dar sabedoria como ninguém jamais teve. E, de presente, vou também te dar riquezas e honra, mais do que qualquer rei da sua época. Ou seja, Salomão não só ganhou o que pediu, mas também tudo aquilo que nem pensou em pedir. Esse momento foi o que mudou completamente a história dele. Foi ali, naquele sonho, que Salomão deixou de ser apenas um jovem rei e começou a se tornar uma lenda. O rei mais sábio que o mundo já conheceu. Agora segura essa história, porque ela é um dos momentos mais famosos da vida de Salomão e mostra, na prática, o quanto a sabedoria dele era diferente de tudo que as pessoas já tinham visto. Pouco depois de Salomão se tornar rei, duas mulheres apareceram no palácio pedindo ajuda para resolver um problema. Mas era um problema muito sério. As duas mulheres moravam juntas e cada uma delas tinha acabado de ter um bebê. Só que, numa noite, o bebê de uma delas morreu enquanto dormia. Então, no meio da confusão e do desespero, as duas começaram a brigar. Cada uma dizia que o bebê vivo era seu. Pensa na situação. Não tinha testemunhas. Não tinha câmera de segurança. Não tinha como fazer teste de DNA. Era só a palavra de uma contra a outra. Todo mundo que estava no palácio ficou sem saber o que fazer. Como descobrir quem estava dizendo a verdade? E foi aí que Salomão mostrou porque Deus tinha dado a ele uma sabedoria tão especial. Calmamente, ele mandou trazer uma espada. E então disse, sem mudar o tom de voz: cortem o bebê ao meio e deem metade para cada mulher. Imagina o choque. Todo mundo ficou gelado. As duas mulheres ficaram em choque também, mas reagiram de formas diferentes. Uma delas disse: está bem, pode cortar. Assim nem eu, nem ela, ficaremos com ele. Mas a outra mulher, desesperada, implorou: não, por favor, não façam isso. Deixem que ela fique com o bebê, mas não matem a criança. Era exatamente essa reação que Salomão esperava. Com um olhar firme,
Ele apontou para a mulher que quis salvar o bebê e disse: "Essa é a verdadeira mãe. Entreguem o bebê a ela." E foi assim, de um jeito totalmente inesperado, que Salomão descobriu quem estava falando a verdade. Esse julgamento ficou tão famoso que rapidamente o nome de Salomão se espalhou por toda parte. As pessoas ficaram maravilhadas com a sabedoria dele. Elas perceberam que o novo rei não era só jovem e forte, ele era guiado por algo maior, a sabedoria divina. Esse episódio não só salvou uma vida, mas também firmou Salomão como um rei justo, corajoso e incrivelmente sábio, o tipo de rei que as pessoas poderiam confiar. Agora, se tem uma coisa que vai fazer todo mundo olhar para Salomão e pensar: esse cara é diferente, é o que ele fez com o templo. Salomão foi o responsável por construir um dos lugares mais sagrados da história de Israel, o Templo de Jerusalém. Esse templo não era apenas um edifício qualquer. Era o lugar onde o povo acreditava que Deus estava presente de maneira especial, onde as orações seriam ouvidas e os sacrifícios seriam feitos para agradar a Deus. E Salomão sabia que construir algo assim não seria apenas colocar pedra sobre pedra. Tinha que ser perfeito, digno de Deus. Imagina que ele reuniu mestres artesãos, pedreiros, carpinteiros e até especialistas em metais preciosos. Era como se ele tivesse montado uma verdadeira equipe de super-heróis da construção. Eles trabalharam por anos. Durante esse tempo, Salomão não poupou esforços. O templo teria os materiais mais bonitos e caros, como madeira de cedro do Líbano e ouro puro que brilhava de longe. O projeto foi feito de forma grandiosa e detalhada, com tamanhos e proporções perfeitas. O templo tinha um pátio exterior, um santuário onde ficava a Arca da Aliança, um dos objetos mais sagrados da história de Israel, e até um lugar reservado para os sacerdotes realizarem os rituais. Mas o mais importante de tudo era que o templo simbolizava a presença de Deus. Era um lugar onde as pessoas podiam se aproximar de Deus de uma maneira especial, oferecendo sacrifícios e orações, buscando paz e perdão. E não foi só isso. Durante a dedicação do templo, Salomão fez uma oração incrível. Ele pediu a Deus que guardasse o templo para sempre e que, sempre que o povo orasse ali, Deus os ouvisse e os perdoasse. Essa cena foi de tirar o fôlego. Imagina Salomão de joelhos, pedindo com todo o coração, enquanto o povo assistia, esperando que a presença de Deus descesse sobre aquele lugar sagrado. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Salomão terminou de orar, uma nuvem maravilhosa cobriu o templo, e todos ali sabiam que Deus estava presente naquele lugar, como uma confirmação de que o templo tinha sido aceito por ele. Esse templo ficou de pé por séculos e se tornou um dos maiores símbolos de fé e adoração de toda a história de Israel. Agora, a história de Salomão começa a mostrar ainda mais a sua sabedoria incrível, porque ser sábio não é só ter conhecimento, é saber como agir quando as situações ficam complicadas. E, acredite, Salomão enfrentou alguns desafios que exigiram muito mais do que inteligência. Um dos momentos mais marcantes foi quando ele teve que lidar com os reis de outras nações. Muitos deles queriam saber mais sobre a sabedoria de Salomão, então mandaram emissários para ouvi-lo, testá-lo, ou até mesmo desafiar sua inteligência. Mas Salomão não se deixou impressionar. Ele sabia que sua sabedoria vinha de Deus e estava confiante em como lidaria com qualquer situação. Mas teve um rei em particular que decidiu que ele não seria fácil, um tal de rei de Tiro, que estava interessado em formar uma aliança com Salomão, mas também queria testar até onde Salomão era sábio. E foi aqui que Salomão brilhou. Ele recebeu esse rei com todo respeito, mas também com uma sabedoria estratégica. Não era só sobre impressões e palavras bonitas, mas como ele sabia fazer alianças inteligentes e resolver disputas políticas. Salomão não só acertou nos detalhes dos tratados que fez, mas ganhou a confiança de outros reis por todo o Oriente Médio. Mas não foram só os reis que vinham para testar Salomão. Muitas pessoas da terra de Sabá, um reino distante, ouviram falar da fama dele e decidiram colocar a sabedoria de Salomão à prova. A rainha de Sabá era uma mulher muito inteligente, conhecida por ser rica e poderosa. Ela ouviu rumores sobre a sabedoria de Salomão. Curiosa, decidiu viajar para vê-lo pessoalmente. Ela não veio com perguntas fáceis. A rainha levou perguntas difíceis, enigmas e enigmas complexos para ver se Salomão realmente era o que diziam que ele era.
E sabe o que aconteceu? Salomão respondeu todas as perguntas dela de forma tão brilhante, com tanta profundidade e clareza, que a rainha de Sabá ficou sem palavras. Ela ficou tão impressionada com o que viu, com a sabedoria e a riqueza do reino dele, que se sentiu humilhada de tanto admirá-lo. Ela até disse: a metade da sabedoria que me falaram não chega nem perto do que vi com meus próprios olhos. Isso só mostrou que Salomão não era só sábio, mas tinha uma sabedoria que transcendia. Ele entendia não só as leis do povo, mas também como agir nas situações mais complicadas, sempre com muita justiça e discernimento. Esse tipo de sabedoria não vinha de livros ou estudos, mas sim de um lugar profundo, de uma conexão com Deus que ele cultivava dia após dia. Salomão não era apenas conhecido por sua sabedoria, mas também por sua incrível prosperidade. Seu reinado foi marcado por uma riqueza impressionante, tanto material quanto espiritual, que transformou Israel em uma das nações mais prósperas de sua época. Durante o seu governo, o país viveu um período de paz e estabilidade, algo raro naquela época, já que muitas nações estavam em constante guerra. Com essa paz, Salomão pôde focar no crescimento do comércio, na construção de infraestruturas importantes, é claro, no fortalecimento de alianças comerciais com outras potências da época. Ele estabeleceu acordos com o Egito, Fenícia, Arábia e outros lugares, trazendo riquezas para o reino, como ouro, prata, especiarias e pedras preciosas. Essas alianças não foram só vantajosas economicamente, mas também ajudaram a expandir o conhecimento. Salomão teve acesso a informações científicas, filosóficas e tecnológicas de outras culturas, o que só aumentou sua sabedoria. Uma das maiores fontes de riqueza foi a extração de ouro e metais preciosos. As minas de ouro em Israel eram abundantes. Com a administração eficiente de Salomão, o reino se tornou rico além da conta. Além disso, ele importava madeira preciosa do Líbano, que usava para construir palácios e templos. O reino de Salomão era realmente um lugar de luxo e prosperidade, com palácios resplandecentes e uma cidade de Jerusalém que brilhava com ouro e pedras preciosas. A economia florescia. Os comerciantes viajavam para Israel trazendo riquezas de todo o mundo conhecido, e até o próprio Templo de Jerusalém refletia a grandiosidade dessa prosperidade. Salomão usou essa riqueza não só para construir coisas materiais, mas também para fortalecer o culto a Deus. Ele fez grandes investimentos na religião e no culto sagrado, espalhando glória e honra a Deus em todos os cantos do seu reino. E não era só o povo de Israel que estava impressionado com essa riqueza. Visitantes de todas as partes do mundo, como reis, rainhas, comerciantes e estudiosos, vinham a Jerusalém, maravilhados com a grandiosidade do reino. Foi nesse período de riqueza e paz que Salomão escreveu muitos de seus provérbios e cânticos, registrando sua sabedoria e as lições de vida que ele havia aprendido. Apesar de toda a sabedoria que Salomão possuía, sua vida pessoal teve momentos de grande conflito e desvio de seus princípios. Um dos maiores erros que ele cometeu foi relacionado à sua vida amorosa. Salomão teve muitas esposas, dizem que foram mais de 700, além de centenas de concubinas. Muitas dessas mulheres eram de reinos estrangeiros, e Salomão as casou com o objetivo de fortalecer as alianças políticas com outras nações. No entanto, ao longo do tempo, essas alianças começaram a ter um impacto negativo na fé de Salomão e na religiosidade do povo de Israel. O maior problema foi que essas esposas traziam com elas os deuses e as religiões de seus próprios países. Salomão, por amor a essas mulheres, começou a permitir que elas adorassem seus próprios deuses, construindo templos e altares para deuses estrangeiros em Israel. Ele mesmo acabou se envolvendo em rituais e cultos a esses deuses, algo que ia contra a vontade de Deus, que havia sido clara ao dizer que não deveria haver adoração a outros deuses em Israel. Isso foi um grande erro de Salomão, pois ele deixou que a sabedoria e a fé que o haviam guiado por tantos anos se perdessem ao longo do tempo, com ele se afastando dos caminhos de Deus. O reino de Israel, que antes era unido e forte, começou a se dividir devido a essa infidelidade espiritual. Deus, então, ficou irritado com Salomão por ele ter se afastado da verdadeira fé. E como consequência, ele dividiu o reino após a morte de Salomão, entregando a parte do reino do norte a um dos seus oficiais.
Isso levou à criação de dois reinos separados, o reino de Judá e o reino de Israel, ambos enfrentando dificuldades e conflitos internos. Apesar dos erros cometidos por Salomão, o legado dele como rei e sábio permanece até hoje. Seu nome é sinônimo de sabedoria e de um período de grande prosperidade na história de Israel. Ele foi responsável por escrever os Provérbios, uma coleção de ensinamentos e sabedoria prática, muitos dos quais ainda são aplicados em nossas vidas hoje. Além disso, ele também escreveu o Cântico dos Cânticos, um livro poético sobre o amor e a beleza, e o Eclesiastes, que reflete sobre o sentido da vida, a vaidade das coisas terrenas e a busca por sabedoria divina. O Templo de Jerusalém, que ele construiu, também ficou marcado como um dos maiores marcos espirituais e arquitetônicos da história de Israel. Esse templo, que levou anos para ser construído, representou a conexão entre o povo e Deus, e foi um símbolo de fé e prosperidade. Salomão pode não ter sido perfeito, mas seu reinado mostrou que até os maiores sábios podem cometer erros. No entanto, o importante é aprender com esses erros e tentar retornar aos caminhos de justiça, sabedoria e fé. O legado de Salomão não está apenas em seus feitos grandiosos, mas também nos ensinamentos que ele deixou, os quais continuam a inspirar pessoas até hoje. Chegamos ao fim da jornada de Salomão. Como em todas as grandes histórias, o final não é apenas o fim de um rei, mas também o fim de uma era que marcou profundamente o reino de Israel. Quando Salomão ficou mais velho, ele já tinha visto muitas coisas em sua vida. Ele passou por momentos de grande sabedoria, riqueza e poder, mas também enfrentou dificuldades e erro. As escolhas que ele fez em relação à sua fé, especialmente as alianças com mulheres estrangeiras e a adoração a outros deuses, começaram a pesar sobre ele. No entanto, apesar de tudo isso, Salomão nunca deixou de ser lembrado por sua sabedoria e pelo templo que ele havia construído, um legado imortal para o povo de Israel. Quando chegou o momento de Salomão falecer, ele tinha governado por 40 anos. Seu reinado foi longo e cheio de desafios, mas também de muitas conquistas. Com a sua morte, o reino de Israel começou a enfraquecer. O que Salomão não havia conseguido evitar, o divórcio espiritual do povo de Israel, agora parecia inevitável. A divisão do reino, que foi predita por Deus devido aos erros de Salomão, aconteceu logo após sua morte. Seu filho, Roboão, assumiu o trono, mas as tensões internas e as disputas com o povo dividiram o reino em Judá e Israel. Esse foi um sinal claro de que a era de Salomão estava terminando e que novos tempos estavam por vir. O reino que ele construiu com tanto esforço e sabedoria começou a se fragmentar. No entanto, mesmo após sua morte, Salomão ainda era reverenciado por sua inteligência incomparável e por ter sido um instrumento de Deus no fortalecimento de Israel. As pessoas continuaram a ler seus provérbios e a buscar seus ensinamentos, lembrando-se de suas palavras como uma fonte de sabedoria divina. O impacto de Salomão vai muito além de sua própria vida. Ele deixou um legado duradouro que ressoou através das gerações e atravessou várias culturas. Sua sabedoria, suas escritas e o Templo de Jerusalém continuam a ser símbolos de fé, poder e inteligência. Na tradição judaica, Salomão é lembrado como o homem mais sábio que já existiu, o rei que construiu o templo mais sagrado de Israel e aquele que deixou uma herança literária rica, que até hoje é lida por milhões de pessoas. Seus provérbios são ensinamentos de moralidade e virtude, enquanto o Cântico dos Cânticos continua a ser uma das mais belas expressões de amor e beleza. Nas tradições cristãs, Salomão também é visto como um símbolo da sabedoria divina. Ele é frequentemente citado como um exemplo de como Deus pode usar homens e mulheres para realizar seus propósitos, e sua história é vista como uma lição sobre os perigos de se afastar dos caminhos divinos, mesmo quando se tem grande sabedoria. E no mundo islâmico, Salomão, ou Suleimã, é visto como um profeta e um líder justo, alguém que governava com sabedoria dada por Deus e que tinha o poder de falar com os animais e até controlar os ventos. Na tradição muçulmana, ele é um exemplo de poder divino e liderança justa. Por fim, a figura de Salomão transcende as religiões e as culturas. Ele é lembrado em mitos, histórias populares e até em filmes, como o rei sábio que teve tudo, mas também perdeu o foco e se afastou dos princípios que o haviam levado ao topo.
A história de Salomão é uma história de ascensão e queda, mas também de sabedoria eterna e ensinamentos valiosos. O que podemos aprender com a vida dele? Primeiro, sabedoria não é apenas conhecimento, mas também discernimento para tomar boas decisões, especialmente quando estamos diante de tentação ou dificuldades pessoais. Salomão era, sem dúvida, o homem mais sábio de seu tempo, mas seus erros mostram que até a sabedoria divina precisa ser guiada por humildade e fidelidade aos princípios de Deus. Outro ponto importante é a prosperidade. Salomão nos ensina que a verdadeira riqueza não está apenas em bens materiais, mas em viver uma vida de paz, justiça e fé. A sua grandeza não estava só no ouro, mas na maneira como ele usou a sabedoria que recebeu de Deus para governar o povo e construir um reino próspero e unido. Por fim, a história de Salomão nos lembra de que, por mais que sejamos dotados de talentos e sabedoria, nunca podemos nos afastar dos princípios que nos guiam. A fidelidade a Deus e a sabedoria divina são as bases de uma vida plena, de vitórias duradouras e de um legado que resiste ao tempo. Essa foi a jornada pela vida de Salomão, desde seus momentos de grande sabedoria até suas falhas e reflexões que continuam a nos ensinar até hoje. E com isso, terminamos a nossa reflexão sobre Salomão, o homem que, com sabedoria divina, construção grandiosa e erros humanos, deixou um legado inesquecível para a história de Israel e para o mundo. Então, chegamos ao final da nossa jornada pela história de Salomão, o rei sábio. Agora, antes de você sair por aí achando que já sabe tudo sobre ele, lembre-se de que a sabedoria de Salomão não é algo que você encontra só em livros antigos. Ela está ao seu redor, nas escolhas que você faz todos os dias, nas decisões que você toma no seu trabalho, na escola, na família. A sabedoria de Salomão é para todos nós, e está esperando para ser descoberta, se você souber onde procurar. Mas, aqui vai o alerta. Não ignore as lições que ele deixou. A sabedoria não é só sobre saber muito, mas sobre aplicar o que sabemos de maneira certa, para melhorar a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor. Fique atento, porque, assim como Salomão, você também pode ser guiado nas suas escolhas, se deixar a sabedoria entrar na sua vida. A resposta para muitos dos seus problemas pode estar mais perto do que você imagina. Agora, é a sua vez de usar sua sabedoria. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu gostei, se inscrever no canal e clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Tenho certeza que vai ser algo que você vai adorar assistir. Até a próxima!